Família palmeirense, né? Palmeiras na semifinal, né? Agora já foi definido todos os semifinalistas, né? Palmeiras conheceu o seu adversário, a LDU, né? Muitos diziam que o São Paulo ia reverter o placar, que o São Paulo ia conseguir tirar esse placar de 2-0 desfavorável. Mas, pelo contrário, a LDU fez outra vitória em cima do São Paulo e o Palmeiras vai enfrentar a LDU, né? Pela outra chave, né? O Flamengo com bastante sofrimentos. Muito dizia que o Flamengo ia passar o trator, ia passar o carro, que tinha muito dinheiro, que isso, que aquilo. Na verdade, teve muita dificuldade de passar pelos pênaltis, né? Contra os Estudiantes, né? Então, definido, né? Os dois grandes favoritos da competição, desde que iniciou, todo mundo sabe quem é. Palmeiras e Flamengo, os dois classificados, né? Podendo ter uma grande final aí. E o Palmeiras podendo ganhar mais um título em cima do Flamengo, né? Isso aí vai deixar muito torcedor flamenguista com raiva, chateado, né? Porque pode ser mais uma conquista do Palmeiras em cima de um Flamengo, né? Principalmente em final de Libertadores, né? Campeonato Brasileiro tem esse jogo importantíssimo contra o Bahia. A gente espera mais uma vitória que encoste ainda no Flamengo, que quem sabe comece já a se definir também no Campeonato Brasileiro, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o canal de Paulo Mancini. Link tá aqui na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final do vídeo, deixe minha opinião. Vamos lá, pessoal. Ciro Rosa, bom dia a todos. Começando mais um Bom Dia Massa com... Nossa, que noite de Copa, hein? Quando eu falo para vocês, e eu sempre falo, Copa é diferente. Libertadores não é uma brincadeira, sabe? Não é um campeonato comum e não é... Tampouco se parece com uma Copa, como a Copa do Brasil. É um campeonato muito diferente, muito... que tem vários aspectos, né, fora do campo que trazem um ambiente, um colorido, às vezes até uma pressão, né, a mais, como que a gente viu ontem, né, no jogo lá do Flamengo contra o Estudiantes. Olha, o Flamengo ficou por um triz de ser eliminado da Libertadores, e é assim que funciona. Não tem nada fácil, não tem jogo fácil, não tem situação fácil, tá? É difícil. O Flamengo vai cortar um dobrado contra o Racing e o Palmeiras também vai ter dificuldade contra a LDU. Não pensem os senhores que será moleza, tá bom? Seu Cano, como vai? Alô, Fabi, um beijo. Bom dia, Roberto, tudo bem? Flamengo escapou por pouco, isso mesmo, cara. Foi uma coisa impactante, né? O que a gente viu. E aí a galera fica falando assim, mas tanto dinheiro, né? Dinheiro pra quê? Pra que tanto dinheiro? Tem muito dinheiro. Cara, quando se trata de futebol, eu sempre digo isso lá no G4, né? Sempre estou dizendo isso no G4. Futebol não é como você comprar a máquina de sorvete, cara. São seres humanos, são jogadores que precisam ter entrosamento. Tem o detalhe, né? Tem os detalhes importantes, a pressão, o estádio, o gramado, a torcida. O que a torcida do Estudiantes fez ontem foi um negócio maravilhoso, né? Maravilhoso. Então... as coisas mudam, né? Você vê o jogo, o Estudiantes tinha só uma forma de jogar, só bicão pro centroavante para fazer a parada lá, dominar, fazer o pivô, esperar o time chegar, mas você percebe que aos poucos o time vai ganhando cancha, vai ganhando metro, né? Praticamente impediu o Flamengo de jogar. Teve uma ou duas chances no primeiro tempo com o Saul e conseguiu fazer o gol, né, cara? Lá no finalzinho do primeiro tempo, Medina fez um golaço, frango do Rossi. Pra mim não é falha, é frango mesmo. A bola passou no meio dele, né? Se ele estica a perna ali com a velocidade de reação, estica o braço, né, com uma velocidade de reação, ele poderia ter feito até a defesa, né? E o segundo tempo o Flamengo pressionou, claro, o Felipe Luiz colocou o time no ataque, mas mesmo assim por um triz, né, cara? Um impedimento ali de meio corpo, quase que o Estudiantes fez 2-0 e ali, ó, a viola ia para o saco nos pênaltis, o Flamengo acabou se classificando. Não é a mesma coisa no Morumbi, aconteceu um negócio ali no Morumbi, né? O São Paulo, que é um time com muitas limitações, muita dificuldade mesmo, é um time no limite, mas não deu nem cócegas na LDU, que acabou fazendo seu gol e se classificou. Então nós temos aqui agora para a semana de outubro, né? Nós vamos ter
o Palmeiras enfrentando a LDU lá na altitude e o Flamengo enfrentando o Racing no Maracanã. O Flamengo vai decidir a vaga fora, né? Vai decidir a vaga fora, eu acho interessante, vai ser muito legal, mas tem um mês até lá. Agora, vamos focar, vamos virar a chave, porque nesta semana, né, em que o Palmeiras vai enfrentar a LDU, o Palmeiras vai ter, no fim de semana anterior, o Flamengo e no fim de semana posterior, o Cruzeiro. E a LDU em Quito e depois do Cruzeiro a LDU, para ver se a gente vai para a final da Libertadores da América, o que seria espetacular. Beleza? Foi do Benedetti o gol, valeu, obrigado Murilo, e não do Medina, mas os dois são bons jogadores, né? Não sei o que vocês acharam, né? Eu gosto dos dois, tá? Os dois demonstraram talento, são jogadores de qualidade, muito interessante. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Porque chamou muito a atenção de todos nós a diferença de como o Palmeiras voltou do primeiro para o segundo tempo no jogo contra o River Plate. E tem um trechinho curtinho do Abel, dele conversando com jogadores. Acho que vale a pena a gente ver, porque a gente tem um pouco do ambiente do vestiário, né? Como ficam os jogadores, como que o Abel se comporta conversando com eles. Vamos ver, vamos colocar pra gente ver, e daqui a pouco a gente já dá um bom dia para ela, tá bom? Estar focados nas nossas tarefas. Nós vamos ganhar o jogo se nos focarmos nas nossas tarefas, se gastarmos a nossa energia nas nossas tarefas. Está entendido? Pois é. Bom dia, Patrício Eurico. Quais são as suas tarefas do dia hoje, hein? Me conte. Bom dia, Massa. Muito bom dia para você. Bom dia a todos do nosso chat. Tem algumas tarefas hoje, algumas tarefas burocráticas. Enfim, preciso fazer algumas coisas mais burocráticas também. Perfeito, muito bem. A Fabi também está por aqui. Boa. Teremos, a Fabi dizendo que teremos Flaquito Mio, né, El Cabeção, na altitude, hein? Bom, Patrícia, tá definido então agora os 4 melhores times da América. E a gente tem que respeitar o menino futebol, né? Porque ontem eu queria dormir cedo, não consegui, porque eu fui vendo que o jogo Flamengo Estudiantes estava ficando esquisito. Aí antes do primeiro tempo terminar, golaço do Estudiantes. Golaço. E a coisa ficou por meio corpo ali, quase que sai o segundo gol. E eu tava dizendo aqui antes de você chegar, para todos que estão vendo a gente, obrigado, hein, pela presença, deixa o like aí, por gentileza, por favor, se inscreva também, recomende o nosso trabalho. Eu estava dizendo que se a gente não respeitar o futebol, ele engole a gente, certo? Então, é um negócio incrível, né? Um time com sei lá quantos milhões a mais que o Estudiantes. E quando você vê no campo, né, basta um erro, né, que é a expulsão do jogador do Flamengo, um erro do árbitro, sim, do Plata no Maracanã, para que você coloque tudo de novo perto, é possível, e vai lá e, cara, que coisa louca, e como o Flamengo jogou mal. Nossa. O futebol é demais, né, Patrício Eurico? Futebol, eu falo, futebol é uma das minhas maiores paixões, assim, da vida, porque é um esporte que tudo pode acontecer, né? Um esporte que tem muitas possibilidades. Até falei uma vez num vídeo do Instagram que se eu fosse definir o futebol, eu definiria em possibilidades, porque ele dá infinitas, né? E não existe essa de, mas você tem maior investimento, tem menos investimento. O futebol, realmente, tudo pode acontecer. E o Estudiantes chegou a fazer o segundo gol ontem, né, Massa? Que estava impedido. Por muito pouco, realmente, o Flamengo não fica de fora dessa semifinal da Libertadores. E realmente, se não fosse o Rossi para pegar, enfim, aqueles 2 pênaltis lá, que foi bem, né? Acho que a gente precisa falar. O Flamengo teria se complicado ainda mais, né, Massa? Então, assim, já começou uma complicação no primeiro jogo, né? No segundo jogo, eles, time argentino, né? A gente sabe como é que é aquela pressão, o estádio tava abarrotado de gente,
Tinha hora que dava para ver pela câmera de cima que estava realmente tremendo de tanta pressão que os torcedores estavam fazendo. Então, realmente não dá para brincar na Libertadores. É, de fato, uma competição muito traiçoeira que, se você, de fato, não pensa em tudo, pode te complicar e você pode ficar de fora de uma semifinal ou até da fase de mata-mata, viu, Massa? Pois é, eu tava pensando aqui o seguinte: o Palmeiras vai jogar com a LDU e já começou um clima aqui, perceba no chat. A LDU é muito ruim, o Palmeiras vai amassar a LDU, cara. Não. Eu quero avisar vocês que, para vocês terem uma ideia, né, o país, o Equador, tá vivendo Está em ebulição, certo? Nós tivemos várias chacinas ontem em presídios, é uma guerra, estado de exceção, o governo equatoriano está muito preocupado com o que está acontecendo no país, né? Muitas gangues, narcotráfico, e ontem o Thiago Nunes disse o seguinte: eliminamos Botafogo e São Paulo, né? Não sou o melhor técnico do mundo e nem este time é o melhor técnico, mas vamos jogar por todos no Equador. Saúdo, né? Saúdo o povo do Equador. Um grande saludo a toda a gente do Equador. Estamos representando a todo um país. Bom, aí, por que eu faço esse alerta? Porque o jogo, né, ele pode representar algo muito maior do que aquele disputado nas 4 linhas. Então é preciso ter todo cuidado. Não venham com essa história de jogo fácil, que vai ganhar porque o time é fraco. De fato, é inegável, não dá para negar, nenhum de nós é louco para negar que o Palmeiras tem mais time, né? Isso é, cara, condição para mim sine qua non. Joga mais que a LDU, joga mais, mas, cara, o que valeu pro Flamengo, o que vale como regra no futebol e na Libertadores. Pessoal, o Paulo Mancini aí, perfeito, né? Perfeito. Eu acho que a gente não pode botar na cabeça que o jogo vai ser fácil, né? Vejo muito torcedor também falar a mesma coisa que Paulo Mancini fala. Às vezes você pega um adversário, claro, todo mundo sabe. Palmeiras tem o maior investimento, Palmeiras tem os melhores jogadores, Palmeiras tem o melhor treinador, Palmeiras vai decidir em casa. Mas isso, pessoal, tem que ser colocado na prática, dentro de campo, né? Não é porque o time, vamos lá, não é melhor que o Palmeiras, que o Palmeiras vai entrar e vai achar que vai ganhar a qualquer custo, a qualquer momento, já tá na final. Nada disso. Tem que entrar, com a cabeça pensando que realmente vai ser difícil. Aí sim o jogo pode ser fácil. Concordo com o Paulo Mancini. Perfeito. É você fazer as coisas bem feitas para poder se classificar para mais uma final, que seria algo espetacular. É o melhor momento da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não tenho a menor dúvida disso, viu, Patrício Euríquio? Perfeito, Massa. Eu tô 101% com você quando se fala de adversário. Claro que quando a gente pesa, a gente vai fazer uma análise, a gente vai fazer, enfim, vai comparar. Existe a comparação no futebol e ela é muito clara, muito objetiva e precisa muitas vezes ser feito para a gente fazer essa análise. Mas como eu falei, no futebol tudo pode acontecer e pelo menos para mim também não existe essa de jogo fácil, de não, tranquilo, e já passamos, já estamos em Lima, estamos na semifinal. Não. Para mim não existe isso e é por isso que eu gosto muito de falar sobre essas questões das valências, né, Márcio? Eu acho que quando você tem um time tecnicamente superior, você precisa se superar em outras valências. E o time equatoriano, a gente sabe que fisicamente eles são muito bons, eles têm esse fator de rendimento até acima da média, então é um fator de rendimento que pode levá-los a ter algum bom resultado, e foi o que aconteceu com o Botafogo e com o São Paulo, né? Então, assim, você aliar uma estratégia tática junto a um fator de rendimento que você tem acima do seu adversário pode fazer com que você ache alguns atalhos e alguns caminhos para você superar
e achar um gol. Aí eles acham um gol, 2 gols lá, como é que faz aqui naquela retranca, né? Então, assim, não vai ser fácil, para mim não tem nada de ganho, nada, muito pelo contrário, é jogo a jogo, pés no chão, e uma coisa boa do Abel e da comissão técnica é isso, né, Massa? Sempre ressaltou o mérito do adversário, sempre falou, poxa, lá do outro lado também tem um time com as mesmas pretensões, com a mesma vontade de ganhar do que nós aqui, né? Então eu acho que essa parte mental também precisa ser muito trabalhada, apesar de achar que isso já é muito bem feito dentro do Palmeiras com essa comissão. Muito bem, valeu Tristão, obrigado garoto, novo membro do nosso canal, Tristão Borborema. Ô Patrícia, vamos virar a chave, né? Aliás, antes de virar a chave, eu quero perguntar para você, escreva aqui, quero saber a sua opinião. LDU vai ser moleza? Vai ser difícil? Vai ser mais ou menos? Qual que é a sua opinião? Escreva aqui no chat para a gente discutir esse tema. Dê seus argumentos, né? Porque é uma boa discussão. Palmeiras e LDU, semifinal da Libertadores da América na semana do dia 22 de outubro. Patrícia Orico, sabe quem nasceu dia 22? Dia 22 de outubro? De outubro? Foi o Massa? Sim, não. Sabe? Garotinha, é nóis. É massa. Eu vou ficar mais velho ainda. Que coisa. Nível do Massinha. Ai. Oi? Nível do Massinha, então. Pois é. Falando em nono, diz o Edson Bonin. Bonin. Ele esteve no Allianz vendo o jogo. Eu não tenho confirmação disso. Falaram que ele ia ver, mas eu não tenho confirmação e tal. Então, mas a pergunta que eu fiz para vocês é o seguinte: não perguntei se ia ter luto no G4. Vocês façam um favor de me obedecer. Eu perguntei, os caras são demais. Eu perguntei para. Então vou mudar a pergunta: vai ter luto no G4, sim ou não? Não é essa a pergunta. A pergunta é: qual é o nível de dificuldade da semifinal da Libertadores? Vamos fazer a pergunta certa. Qual é o nível de dificuldade da semifinal da Libertadores? LDU e Palmeiras, Palmeiras e LDU. De 0 a 10, você dá a sua nota e escreve o motivo. Por quê? O Gostei está escrevendo aqui, nota 5, o Diego nota 4, o Manfrini difícil, o Breno médio, o Jerônimo está dizendo nota 10, difícil, Márcio Menzano nota 6, né? O Alain, nível de dificuldade 6 de 10, LDU nível 7, jogar focado com atenção. Chaplin, dificuldade é 8. Que mais? Felipe, tem que entrar ligado, diz o Bruno, né? Verdade. Fala, Vitor, garoto, tudo bem? Não quero jogar contra o Flamengo na Libertadores, mas foi bom terem passado ontem pensando no Brasileirão 25. A semana do jogo contra a LDU é pesada, tem Cruzeiro, Flamengo e ele está dizendo que a final vai ser Palmeiras e Racing. Cara, sabe Deus, né? Eu quero chegar na final. Depois a gente pensa nisso, né? Porque a final é só em novembro e ainda tem tempo. A final é só em novembro. E o Racing, obrigado. Eu acho mais... agradecer. Fala aí, Paty, desculpa. Deixa eu só agradecer o Vitor, tá? Valeu, Vitor. Obrigado, viu, cara, pelo superchat. Você nos ajuda a fazer a diferença aqui. Fala, Paty. Desculpa te interromper. Eu que peço. Eu acho o Racing bem mais time que o Estudiantes também, né, Massa? Tem essa questão, né? O Racing eu acho... é mais time que o Estudiantes, também acho. Eu também acho. Opa! Por isso que é importante, né, fazer a melhor campanha na fase de grupos. Exato. Porque eu diria a você, se o Flamengo for fazer qualquer jogo no Maracanã, ele é muito favorito. Agora, se não faz a lição de casa, 2, 3 em casa, para jogar no El Cilindro lá, não vai ser fácil. Exato. Não vai ser fácil, mas não vai mesmo, tá bom? Muito bem, meus caros, galera tá votando aqui, né?
O Celso está dizendo aqui, Massa, na minha opinião, se o Palmeiras ganhar do Bahia e São Paulo fora, ganha o Brasileirão, mesmo se perder para o Flamengo. Bom, você pegou um bom gancho aqui, tá? Um bom gancho. Qual é o gancho? Campeonato Brasileiro. Vamos virar a página, vamos virar essa chave, né? Pois é, pessoal. Paulo Mancini aí falando, sendo sincero, sendo realista, né? Avisando, alertando, né? Concordo plenamente com o que ele fala aí. Todo mundo sabe da qualidade do Palmeiras, todo mundo sabe do futebol que o Palmeiras está jogando, todo mundo sabe do treinador que hoje que o Palmeiras tem. Queira ou não queira, Abel Ferreira faz a diferença. Mas, pessoal, não tem nada ganho, né? Não tem nada ganho. Não vamos começar a colocar uba-uba. Já vi. Não vi palmeirense. Não vi palmeirense, mas eu vi parte da mídia, né? Parte da mídia já cravando o Palmeiras na final. Calma, pessoal. Calma. Para mim é grande favorito ao Palmeiras ir à final. Para mim é. Não vejo nenhum outro clube na frente do Palmeiras nesse momento, né? É porque o Palmeiras cresceu na hora certa, né? O Palmeiras está jogando muita bola. E a tendência é continuar jogando, né? Mas é como eu digo, né? Calma, jogo por jogo. Não adianta aqui a gente querer se colocar numa final sequer sem ter acontecido os jogos. Então acho que tem que ter, no mínimo, calma, né? Vai ser importante o Palmeiras, além do Palmeiras ter o melhor time, ter o melhor elenco, ter o melhor treinador, ter mais investimento e ainda decide em casa. Isso aí é uma grande vantagem, né? Mas é como a gente vê aí, né? Às vezes, tudo isso que eu falei aqui não adianta de nada, né? Tem que colocar em prática. Então, é aguardar. Para mim, o Palmeiras vai para a final. Para mim, o Palmeiras é o grande favorito e a final. Mas não tem nada ganho. Tem que jogar, né? Como eu tô dizendo, né? Não adianta você entrar em campo e achar que vai decidir a qualquer momento. Não adianta você entrar em campo e achar porque você tem tudo isso que eu falei que você vai passar, vai estar na final. Não, isso aí não garante nada, pessoal. Não garante o favoritismo pela parte de fora, né? Torcedor, a mídia vai sempre colocar você como grande favorito. Mas se você não jogar, não demonstrar, isso aí não vai servir de nada, né? A verdade é essa, né? E a gente espera, né? A gente espera que o Palmeiras faça uma grande atuação aí nessa semifinal contra o Estudiantes, né? Estudiantes não, contra a LDU, né, pessoal? Estudiantes que pegou foi o Flamengo, ia se complicando, ia caindo fora, mas a gente sabe que é assim, né? Tudo, né? Tá indicando de dar um Flamengo e Palmeiras, um Palmeiras e Flamengo na grande final da Libertadores, né? Para mim, o Palmeiras pegou um adversário, entre aspas, menos complicado. A gente sabe que tem altitude é fora de casa. Eles tiraram o Botafogo, tiraram o São Paulo, né? Já tiraram 2 times brasileiros. Então agora vai ter o Palmeiras pela frente. A gente espera que não tire o Palmeiras, sem sombra de dúvida, né? Para mim seria uma zebra. Vou ser bem realista, pessoal. Para mim seria uma zebra. Mas eu concordo com o Paulo Mancini. Também a gente não pode, principalmente os jogadores, não pode achar que vai estar ganho, que está decidido, que isso, que aquilo. Não. O jogo é complicado, o jogo é difícil, vai ser sofrido. Vamos botar isso na cabeça que vai ser assim. Como foi contra o River Plate. Antes de começar esse confronto contra o River Plate, todo mundo dizia: vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil, o Palmeiras corre grande risco. Ok, Palmeiras vai lá, vence o primeiro jogo, Palmeiras vai lá, vence o segundo, tornou o jogo fácil. Se a gente for com esse pensamento aí que realmente o jogo pode ser fácil, concordo plenamente com o Paulo Mancini, né? Ou, se a gente for com o pensamento que o jogo pode ser difícil, aí o jogo pode ser fácil, né? Porque o grau de concentração vai aumentar, os caras vão estar ligados, os caras não vão querer perder a oportunidade, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que isso aí pode contar muito, pessoal. Pode não, vai contar muito, né? Claro, a gente tá dizendo aqui que vai ser, como o Paulo Mancini disse, não tem nada a ganhar, vai ser difícil isso e aquilo. Só que dentro de campo os caras têm que demonstrar que é totalmente diferente. Tomara que eles tornem um jogo fácil, o Palmeiras não sofra, o torcedor palmeirense não sofra, e o Palmeiras vá para a final. Muitos torcedores aí dizendo: não quero pegar Flamengo. Pessoal, não importa, o importante é ir para a final. Depois que estiver na final a gente vê quem pega, né? Então é isso, deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.